Existem vários tipos de guerra. A guerra espiritual, a guerra cibernética, a guerra comercial, a guerra de narrativas. A guerra fria, a guerra com armas, tudo isso são formas de guerra. Uma coisa une todas. Guerra é guerra. E é ruim. É um contra o outro. Há muito tempo atrás, mais específico ali em 2016, surgiu uma figura emblemática que vai ficar nos livros de história da nação brasileira, Jair Messias Bolsonaro. E ele levantou soldados para uma guerra da direita contra a esquerda. Hoje, esses soldados participam de outra guerra, uma guerra entre si. O pastor Silas Malafaia é o capitão dessa guerra de um lado da direita contra outro lado da direita. Ele fez uma postagem dizendo que na segunda-feira, amanhã, ele vai soltar uma bomba gigantesca para destruir um lado da direita. Segundo ele, é uma guerra espiritual. Eu vejo muito mais como uma guerra de narrativas. E por que eu quero que você fique até o final desse vídeo? Para mim, uma das pessoas mais sensatas, tá? Mais sensatas. E eu não estou falando do Nicolas, eu não estou falando do Gaia, eu estou falando de alguém que eu ainda acho mais sensato do que eles. E creio que é uma figura que você respeita muito. Resolveu se manifestar, dizendo que essa guerra precisa acabar. Senão, a direita vai rachar de uma vez por todas. Então acompanhe esse editorial até o final, porque realmente o que a gente está passando é uma guerra espiritual, é uma guerra moral, é uma guerra de narrativas, mas é direita matando direita. E quem ri com isso é a esquerda. Então vamos entender? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso é muito importante para o nosso canal realmente, sabe, chegar a todas as pessoas que precisam entender esses recados que a gente traz. Recados duros. Eu sei que ultimamente eu estou levando muita bordoada de muita gente aí porque eu me posicionei. E se posicionar hoje é uma afronta, né? É melhor você ficar em cima do muro ou ficar na bolha. A hora que vir uma bola dividida, sai correndo e deixa os outros se machucarem lá. Mas não é o meu perfil. Eu amo meu país. E é por isso que eu preciso me posicionar. E o posicionamento dessa pessoa que eu vou trazer para vocês é muito importante. Bom? Lembrando, pessoal, é hoje, nosso primeiro dia do curso Persuasão Política. Eu já vou deixar o link em aberto para quem adquiriu aí o livro, a gente poder discutir como que a gente, sabe, pode ter uma narrativa, uma discussão, uma difusão de ideias da direita. Então, é hoje, tá? Parece que a gente vai ter uma mudança de horários, talvez de 8 horas para as 9h30, tá? Porque tem muita gente mandando mensagens lá dizendo que 8 horas seria um horário ruim. Mas a gente define até daqui a pouco. Ainda é um projeto piloto, a gente está começando, mas todo domingo a gente vai ter essas aulas, né? Esses aulões aqui com vocês, tá bom? Vamos começar que a gente precisa entender tudo que está acontecendo. Vamos lá. Eu disse para vocês que é na caminhada que você encontra, não vou dizer heróis, mas você encontra pessoas que têm sintonia, vibração. Eu acredito muito em física quântica, em questão de vibração. Você já viu aquela questão de que tem pessoas que ela diz o que é certo, que a pessoa, sabe, ela é uma pessoa coerente, correta, mas você não sente naquela pessoa a vibração? Pois é, e nessa caminhada você começa a ter, sintonia com as pessoas. Um que hoje eu posso dizer que eu tenho uma sintonia muito grande é esse rapaz aqui. O Nicolas Ferreira, no passar desse tempo, porque é na hora da pressão, é a hora que a esquerda está no poder, é que você começa a conhecer quem é de verdade e quem é de mentira. O Nicolas Ferreira me surpreendeu. Ontem ele fez um vídeo, e eu coloquei esse vídeo aqui para vocês. Vocês ouviram o vídeo do Nicolas Ferreira, onde ele, tece críticas aqui ao PSD e falou, olha, o PSD é um partido do Kassab, que está apoiando o Ricardo Nunes. E se o Ricardo Nunes, se os prefeitos não se manifestarem com os seus senadores pedindo para que apoiem as pautas da direita, vai haver um boicote.
vai haver uma pressão de gigantes como o Nicolas Ferreira para que não apoie esses prefeitos. Nem os prefeitos do PSD e nem os prefeitos apoiados pelo PSD. E aqui ele citou nominalmente o Ricardo Nunes, o Gustavo Gaia, que é outro conterrâneo aí que eu gosto muito também falou a mesma coisa. Olha, o Ricardo Nunes vai perder, todo mundo da direita vai para o Marçal, porque o Ricardo Nunes, ele está errado, né? Porque ele é hoje o maior apoiado pelo Kassab do PSD e não se posiciona. Então, como que ele quer o voto da direita? Sem falar, e isso eu chamo de respeito, sem criticar, de certa forma, o Nicolas jogou a bola para o Tarcísio e para o Bolsonaro, que estão apoiando o Nunes, né? Não desrespeitou, mas jogou a bola para eles. Agora, a figura que está fazendo o papel mais feio nessa história toda chama Silas Malafaia, um pastor que deveria pregar a união, o discurso. Ele tá uma pessoa raivosa, com ódio. Eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso, eu já tive nessa fase, na fase da inveja, do ódio. Vou contar um segredo para vocês, desculpe prolongar um pouquinho. Eu tenho um amigo, chama-se João Adolfo. O cara é um gigante. Quando a gente começou, né, no YouTube, quando a gente começou o nosso trabalho, a nossa jornada, eu tive um desentendimento com o João Adolfo, conhecido como João Financeira, aqui no YouTube. E a mágoa, o ressentimento tomou conta de mim e a gente começou, sabe, a se agredir. Amigos se agredindo. Até que um dia eu falei, cara, não posso deixar. A minha esposa falou, você não pode deixar esse ranço, né, tomar conta de você. Eu mandei uma mensagem para o João e falei, cara, vamos conversar, vamos resolver os problemas. E o João falou, é o que eu mais quero. Ou seja, o que a gente precisava é só tomar iniciativa para resolver o problema. O Silas Malafaia está provocando, está atacando o Marçal o tempo todo. Malafaia provoca Marçal, tá calminho porque caiu na pesquisa, faz vídeos e na segunda-feira o Malafaia falou que vai soltar um vídeo bombástico contra o Pablo Marçal. Meu irmão, a hora não é disso. Nós temos uma hora muito mais importante agora. As pautas da direita que estão sendo travadas pelo Rodrigo Pacheco. Um outro deputado que eu tenho uma sintonia, esse cara é incrível, este eu conheço pessoalmente, é o senhor Marcel Van Hatten. E ele fez uma publicação aqui, ó. Dia 29 de setembro, às 10 horas em Belo Horizonte, todos na Praça da Liberdade. E ele escreveu aqui, ó. Esta descrição será em caps look. Eu vou. Dia 29 de setembro, às 10 horas, em Belo Horizonte, todos na Praça da Liberdade, e a pauta é impeachment do Alexandre de Moraes. Esse evento não é do Malafaia. É o Nicolas Ferreira que está capitaneando este evento. E eu vejo como uma chance grande do Marçal, né, apresentar a todos uma sinalização de que lado ele realmente está. Esse evento não é do Malafaia. Não vai ter aquele jogo de ego que a gente viu, né, no dia 7 de setembro. Mas por que eu preciso discutir um pouco mais sobre essas infusões do Malafaia? É isso aqui, ó, imperdível. Nessa segunda-feira, 23 de setembro, vou mostrar a farsa de Pablo Marçal para enganar os evangélicos. Ou seja, agora a questão é quem é o dono dos evangélicos, quem é o dono dos católicos, quem é cristão de verdade, quem não é. Quem é um pastor para dizer, olha, a minha fé é melhor do que a sua, você está me enganando ou está enganando os meus fiéis. O Malafaia age como se ele fosse o dono dos votos dos fiéis da sua igreja. Deplorável essa situação. E sabe, aconteceu o seguinte. Hoje, como eu disse para vocês, que a gente vai criando figuras e essas figuras se tornam modelos, exemplos
do que a gente quer ser no futuro. E o meu exemplo do futuro não é o Nicolas e nem é o Gaia, que eu falei que eu gosto muito. É o Sebastião Coelho. Tá? O desembargador Sebastião Coelho, eu até fiz uma deferência a ele num canal, dizendo que o que vocês estão vendo não é um desembargador, porque ninguém vira ex-desembargador, ele é um desembargador aposentado. Né? Foi um juiz que me falou isso, Rogério Fernal, durante uma aula de direito. Né? Eu falei, o senhor é ex-juiz, né? Ele, ninguém é ex-juiz. Eu sou um juiz aposentado, mas eu ainda sou juiz. Então, é um desembargador aposentado. E eu falei que é o futuro senador do Distrito Federal. Né? Isso ninguém tem dúvidas. Hoje, uma das figuras mais coerentes e respeitadas, né, da política brasileira. Eu não tenho dúvidas disso, da atuação dele e da coerência dele. E ele realmente é por princípios. Este nunca teve envolvimento político como o Silas Malafaia, apoia o Lula, depois apoia a Dilma, depois apoia o Bolsonaro, ou seja, o Malafaia vai onde o poder está. Tá? O Sebastião Coelho não. É uma figura que ele insurgiu nesse campo político e falou, se eu precisar sair do meu cargo, né, se eu precisar aposentar para defender os meus ideais, eu vou. E esse é o exemplo que eu busco. Né? Eu falei que se eu precisar perder todos os meus seguidores para que eu possa falar a verdade, não me importa, eu vou perder. Eu queria que vocês assistissem o vídeo o vídeo do desembargador. E sabe, vocês não sabem o quanto é motivo de orgulho, né? Uma menção que o desembargador fez ao nosso canal, dizendo que gosta do nosso conteúdo. Então, eu queria que vocês observassem aqui a fala do desembargador. Boa noite a todos. Eu quero fazer uma reflexão sobre essa briga pública do pastor Silas Malafaia com o Pablo Marçal. Primeiro, registrar que o apóstolo Paulo diz que só o fato de ter contenda entre irmãos já é um escândalo. O pastor Silas Malafaia comandou um evento belíssimo no dia 7 de setembro, na Vida Paulista. Eu estive lá, dou todos os créditos a ele. Naquele evento, o presidente Bolsonaro colocou 2 objetivos prioritários. O primeiro, retirar Alexandre de Moraes do cargo. O segundo, anistia aos presos do 8 de janeiro e aos demais que necessitem. Pois bem, nós estamos há 21 dias dando trégua ao criminoso Alexandre de Moraes por conta de um mal-entendido do caminhão do som na Avenida Paulista. O pastor Silas diz que não apoia o Ricardo Nunes, mas no momento que ele tenta destruir o Pablo Marçal, a figura do Pablo Marçal, e por via de consequência a sua candidatura, está favorecendo o Ricardo Nunes, o prefeito. É importante citar, peço perdão pela interrupção, mas é importante citar que ele falou a palavra certa. O Malafaia, ele quer destruir. A questão é de ódio, é destruir a imagem para que o Marçal se torne um Dória, né, um traidor. Só que nessa ele não conseguiu. Figuras como o desembargador viram que é só um ataque pessoal infundado. Prefeito Nunes, por quê? Porque eles disputam votos no mesmo campo político. E quem apoia Ricardo Nunes? Gilberto Kassab é o principal fiador, presidente do partido que tem 15 senadores e desses apenas 3 são favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes. Quem mais é Gilberto Kassab? É secretário de governo do governador Tarcísio. Que mais? O vice-governador de São Paulo também é do PSD, partido do Kassab. E qual a cobrança que o pastor Silas fez ao Gilberto Kassab, ao governador Tarcísio e ao candidato Nunes? Que eu tenha conhecimento, nenhuma. Isso em relação a Alexandre de Moraes. Por que então cobrar do Pablo Marçal? Eu não sou eleitor em São Paulo, mas nós estamos tratando de uma causa maior, que é o Brasil.
Então recomendo a todos que vejam os vídeos feitos pelo deputado Nicolas Ferreira e pelo deputado Gustavo Gaia, onde eles mostram, estão no meu story, onde eles mostram quem verdadeiramente está sendo inimigo da causa nacional, que é o partido comandado pelo o senhor Gilberto Kassab, que é o principal aliado do candidato Nunes em São Paulo. Aí o pastor Silas Malafaia diz, olha, eu não estou apoiando o Nunes, mas vejam, o Pablo Marçal e o Nunes estão disputando o mesmo campo político. Se o Pablo Marçal for destruído, evidentemente que o Ricardo Nunes vai avançar. E veja a incoerência de tudo isso. O deputado Gustavo Gaia disse claramente, veja o vídeo, se Gilberto Kassab e o partido PSD número 55 não tomarem uma decisão de apoiar decisivamente o impeachment de Alexandre de Moraes, a opção será Pablo Marçal em São Paulo. Então, como vai ter um apoio para o Pablo Marçal se um dos principais aliados do presidente Bolsonaro, que é Silas Malafaia, está tentando destruir o Pablo Marçal? Então, gente, olha, de forma muito clara, essa briga, eu penso que o pastor Silas Malafaia tem que parar. Claro que ele não pediu meu conselho, e eu não estou dando conselho, é um pensamento meu como crente, como cristão, que essa briga já deu, já cansou todo mundo, nosso objetivo é outro, o foco é outro. Nessa contenda de Silas Malafaia e Pablo Marçal, eu quero me colocar inteiramente em defesa de Pablo Marçal. Não concordo absolutamente com o que o pastor Silas Malafaia está fazendo. E por outro lado, nem o líder evangélico é dono dos votos dos cristãos evangélicos. Eu sou um cristão evangélico e ninguém é dono do meu voto. E assim também será na cidade de São Paulo. Então quero trazer essa reflexão e que Deus abençoe, que o pastor Silas Malafaia não faça o vídeo que ele prometeu para segunda-feira, dia 23. Tá bom, chegou, basta. Essa é minha posição sobre esse fato, sobre esse caso, e recomendo a vocês, vejam os vídeos feitos pelo deputado Nicolas Ferreira e pelo deputado Gustavo Gaia. Ali está demonstrado quem são os verdadeiros defensores daqueles que estão atentando contra o nosso país, que são alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo à frente o senhor Alexandre de Moraes. Um bom domingo para todos. Pois bem, pessoal, a gente sabe que o Malafaia vai fazer o vídeo. Por quê? Eu já explico. Ele foi tomado pelo ódio. E quando uma pessoa fica cega pelo ódio, ela não pauta pela coerência. Eu prefiro entender que foi só ódio mesmo, né? Tanto empenho em manter o PSD, né? Em manter o Nunes, o Centrão no poder. Eu prefiro entender assim. Outro ponto que a gente precisa refletir um pouco mais é que o desembargador não foi o único a mencionar sobre essa atuação, né, do pastor Silas Malafaia e desse racha dentro do bolsonarismo. Eu sei que hoje, né, você questionar, sair fora da bolha, você apanha. Eu tento, né, acreditar que teremos uma coerência maior ao entender tudo isso que está acontecendo. Eu fui um dos primeiros a falar, olha, estamos indo para o caminho errado. Até porque quem entrou no canal sempre soube, olha, eu não sou bolsonarista. Eu seria muito leviano se eu falasse que eu sou bolsonarista, porque eu tenho muitos vídeos com críticas a pontos do Bolsonaro, como a questão da nomeação do Ramagem, ele recuou, não poderia ter recuado, a questão dos ministros do Supremo, que nos primeiros meses do seu mandato ele deveria ter enviado uma PEC ao Congresso Nacional e não enviou. Então são pontos que eu tenho de crítica.
E se eu fizer essas críticas e falar, eu sou bolsonarista, vocês iam pegar meus vídeos e falar, mas você é um crítico. Então eu fui um dos primeiros, né, a falar, olha, opa, esse apoio ao Nunes é o caminho errado. Esse apoio ao Nunes, a tirada do Ricardo Salles é o caminho errado. Então, desde ali, eu comecei com a minha crítica. Outra figura que ninguém, mas ninguém pode dizer que não é, né, uma figura defensora da direita, que mesmo, sabe, estando na mira do Supremo Tribunal Federal, nunca recuou, é o Constantino. Constantino, são figuras como Constantino, são figuras como Alexandre Garcia, são figuras da política, o próprio Pavinato, são figuras que, sabe, mantiveram seu posicionamento apesar do medo. O Constantino, né, e eu não tenho dúvidas que foi um dos maiores apoiadores que o presidente já teve. Eu queria que você ouvisse o que ele diz aqui. Cuidado por onde vocês estão indo, alguns bolsonaristas, porque o chefe mandou apoiar o Nunes e vocês estão nessa. Dá licença, não dá. É errada essa postura. É errada. Política é um ambiente sujo. E esse é o ponto. O ambiente é sujo por si só. É um bando de safado fingindo civilidade. Como o PT falando dos tucanos. Não, eu sinto saudade da época em que nós debatíamos ideias. Mentira, o Dirceu falava, eles têm que apanhar nas ruas e nas urnas. Ia lá a turma do Dirceu e jogava cadeira em cima do Mário Covas. Só que agora foi um tucano fazendo isso, né? Um desequilibrado, narcisista. E tem bolsonarista aplaudindo. Aí não dá, gente. Aí não dá. Amanhã são vocês levando cadeirada e sacando o quê? Peixeira? E fazendo ali um ringue, um tatame? Ou a gente vai para o parlamento aguentar o rojão e aí tem que ter provocação. Pode ter. Vamos condenar. Vamos repudiar. O Datena podia sair de uma outra forma muito mais inteligente, inclusive. Mas não vamos chamar de defesa nobre o cavalheiro medieval Datena, que foi defender a honra da sogra. Pelo amor de Deus. Isso é um discurso ridículo. Vocês, bolsonaristas que estão indo por esse caminho, estão indo porque é o Marçal a vítima. Admitam. Admitam. Eu escutei de um ou outro. Agora eu consigo até respeitar um pouco mais o Datena. Respeitar alguém como o Datena, um desequilibrado. E não é a primeira vez que ele fez isso. E ele jogou a cadeira a segunda vez. E não se arrependeu. E todo mundo está banalizando. A imprensa está tratando isso como normal. Porque o alvo foi Marçal. Se fosse o Bolsonaro ontem, iam normalizar igualzinho. Como tentaram falar da facada até como fakeada, né? Então, cuidado por onde vocês estão indo. Alguns bolsonaristas. Porque o chefe mandou apoiar o Nunes e vocês estão nessa. Dá licença, não dá. É errada essa postura. É errada. O que o Marçal pode falar de tão ofensivo e grotesco que seja mais ofensivo e grotesco do que colocar o Sakamoto na bancada? A blogueira tucanopetista Vera Magalhães. Isso tudo na TV financiada com dinheiro do Estado de São Paulo, que é governado pelo Tarcísio. Tá legal isso para vocês? Ou não podemos criticar? Porque se criticar, sei lá o que acontece. O PT volta. Então dá licença de eu estar desconfortável com o rumo que certa direita está tomando. Nunes, Tarcísio que elogia a STF, que mantém as verbas da Vera Magalhães com o Sakamoto na bancada, que tratam com normalidade o Boulos como candidato. Mas o problema é o Marçal ser meio moleque, fazer os cortes dele e ofender o circo. Dá licença de eu não estar confortável com isso? E aí, quando você observa um pouco mais, você viu a fala do Bolsonaro sobre o Datena, que o Datena estava defendendo a honra da sogra e que o Datena fez certo porque o Marçal provocou. Quando você pesquisa hoje, e isso já aconteceu já tem 3 dias, quando você pesquisa hoje, né, a palavra Bolsonaro no Google, o que a imprensa está falando? Marçal disse que Bolsonaro escolheu o caminho errado ao apoiar o Nunes, né? Bolsonaro critica Marçal e diz que entende Datena por cadeirada em debate. É a Carta Capital concordando com o Bolsonaro. Não,
Você não entendeu errado. Nessa matéria, tá? Eu vou até clicar aqui. Em momento algum, a Carta Capital criticou o Bolsonaro. Bolsonaro critica Marçal e diz que entende da Atena por cadeirada em debate. Aqui não chamaram de genocida, não chamaram de golpista, não chamaram de nada. Chamou de ex-capitão. O ex-capitão já trocou farpas com Marçal, comentou o comportamento do postulante do PRTB. Aqui, eles levaram a sério uma fala do Bolsonaro, coisa que a imprensa nunca fez dessa Carta Capital da extrema esquerda. Por que a extrema esquerda, agora, nessa fala, está dando ênfase ao que o Bolsonaro falou e está concordando? Alguma coisa tem de errado na fala do Bolsonaro. Eu não estou levantando qualquer hipótese contra o Bolsonaro. Eu estou falando que eu acho que o Bolsonaro errou, mais uma vez, ao falar isso, que o da Atena estava certo. Hoje é uma cadeirada, amanhã é um tiro, uma peixeira, alguma coisa nesse sentido. O símbolo é, de novo, alguém da esquerda fazendo contra alguém da direita, né? Sabe, a facada do Bolsonaro disseram que é fake, nem investigaram. Então, acho muito ruim, né, essa banalização de uma agressão da esquerda contra a direita, mais uma vez, tá? Desculpe a quem se sentiu ofendido com o que eu falei aqui, eu sei que existem paixões e o respeito ao Bolsonaro é muito grande, mas, como eu disse, eu não estou aqui para agradar uma bolha. Eu prefiro falar, né, ser sincero com vocês, do que correr o risco, né, de cair, né, no declínio moral daquilo que eu acredito. Bom, vamos lá, pessoal. Ó, o link está na descrição. Vamos fazer o nosso jabá aqui. Persuasão Política, tá? Você vai baixar o livro, vai comprar. É a confiança que eu tenho em você, tá? E hoje eu vou definir até meio-dia, mas eu já vou soltar o link aqui, tá? 8 ou 9h30 a gente vai ter a nossa live. É um projeto piloto, a gente está começando até a gente adequar, mas eu quero toda semana ter a nossa live para a gente discutir questões políticas, não só falar de notícia, igual eu cito aqui no nosso canal. Aí nós vamos falar de estratégia, né? Para quem vai ainda concorrer ao pleito agora no dia 6 de outubro e para quem vai concorrer em 2026. Então esse livro é uma leitura obrigatória para quem realmente acredita que a direita pode simplesmente, né, ganhar força. E aí eu estou falando para você que quer ser candidato a diretor de escola, conselho tutelar, prefeito, vereador, deputado. É a arma da persuasão. O primeiro passo é a discussão, é a persuasão. É como jogar a sua ideia de forma que essa pessoa entenda. Como que o Lula, né, e isso ele usou persuasão, utilizou, vou dar uma picanha e uma cervejinha e o povo caiu. Que é ridículo. Presidente nenhum dá picanha e cervejinha. Mas como ele conseguiu, sabe, chegar naquele ponto, né, de que pegou uma coisa que todo mundo sabe que é mentira e transformou aquilo numa verdade para ganhar uma eleição. É onde o discurso tem que chegar. Como o Marçal conseguiu chegar até muitas pessoas que são lá da periferia de esquerda e falar: ô, Bolsa Família não está chegando para você, né? Cortou sua aposentadoria, né? E se você começar a empreender e nunca mais precisar do governo te dar nada? Você já pensou como que seria boa a sua vida? Pois é, são essas técnicas que a gente vai explicar para você. Bom, abraço, fica com Deus, link na descrição e no primeiro comentário. E desculpe o vídeo longo, mas, sabe, talado aqui, é um desabafo. Bom, abraço.